Os carros autônomos, afinal, é utopia ou realidade? Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo, estamos no canal Usados BR para falar de tudo sobre mundo automotivo e hoje a gente vai apresentar para vocês um pouco da realidade do carro autônomo e seus níveis também de condução para você saber tudo sobre carro autônomo. A tecnologia vem se desenvolvendo e cada vez mais as montadoras estão apostando em seus carros autônomos. A gente primeiro vê uma eletrificação em massa de várias montadoras, no caso a Volkswagen, Porsche, Volvo, entre outras, provavelmente seguindo os passos que a gente já conhece da tão querida Tesla. Bem, depois da eletrificação, o grande momento vai ser também dos carros autônomos. E para a gente entender um pouquinho mais por que dos carros autônomos, é principalmente voltado para a segurança. Inclusive, a Volvo, por exemplo, tem um bordão, ou mesmo dizer, mote que se chama, né, de zerar as mortes no trânsito. Para a gente entender um pouquinho mais por que desse tipo de objetivo, quando a gente tem um ser humano no volante, é aí que começa a acontecer as distrações ou até mesmo desvios dos padrões e acontecem os acidentes. Muito por conta da irresponsabilidade do ser humano, ou mesmo desatenção ou distração, como por exemplo o celular que a gente já sabe. Por conta desse estilo de vida que o ser humano leva dentro dos carros, é aí que acontece bastante os acidentes em nosso trânsito e os carros autônomos vêm justamente para zerar esse tipo de problema. Óbvio que é importante a gente lembrar que todo robô pode ter alguma leitura errada e vir também a acontecer algum tipo de incidente, porém, com a nossa tecnologia e desenvolvimento dos carros, o interessante é que os carros autônomos venham para zerar completamente as mortes no trânsito. Agora, para isso acontecer, precisam passar por alguns níveis e o nível 5, que é o máximo de automação, é o mais seguro. A gente vai explicar para você aqui cada nível e por que de cada nível, como são feitos os carros autônomos hoje em dia. Para a gente entender, vamos passar por uma tabela de níveis aqui de autônomo. A gente precisa entender quais são os níveis, onde que nós estamos hoje no mundo e para onde a gente está indo, beleza? Bem, os carros autônomos são divididos em 5 níveis. O nível 1 é o carro que tem uma assistência de direção, por exemplo, o cruise control que a gente chama, né, que é a controle de velocidade, pode ser, por exemplo, um sistema de controle de estabilidade ou até mesmo o ABS é considerado ali o nível 1. Então, é o básico do básico. O que a gente tem hoje aí na rua já é o nível 1 praticamente. Quando a gente passa para o nível 2, o carro ele precisa ter pelo menos de 10 a 15 segundos de assistente de condução para quem está dirigindo. Então, por exemplo, quando você coloca ali o controle adaptativo de velocidade, que ele consegue ler o carro que está na frente, ele freia e acelera de forma autônoma. Bem, quando ele consegue ficar de 10 a 15 segundos, mas aí você precisa depois colocar as mãos no volante, é considerado o nível 2. Só para ficar bem claro aqui para vocês, o nível 2 é aquele nível que hoje é o mundo inteiro trabalhando, ou seja, qualquer carro que você veja hoje na rua que tem o máximo de nível de assistente de condução é nível 2, inclusive o Tesla é nível 2. Por quê? Quando ele nomenclatura o carro nível 3, ele está colocando um estágio a mais do que o carro é possível fazer hoje, por isso o Tesla também é nível 2. Bacana? Então hoje todo mundo está no nível 2. O nível 3, pessoal, já é quando o sistema ele é similar ao anterior, só que ele não tem tempo limite. Ou seja, ele pode ficar numa estrada, numa longa rodovia, ou até mesmo longos trechos, sem precisar, né, das mãos do volante ali do condutor. Ou seja, o nível 3 hoje, inclusive, ele não é permitido por legislação. Quando a gente passa para o nível 4, o negócio fica bem mais complexo. O nível 4, o carro ele é completamente autônomo, ainda possui o volante, né? E ele pode rodar por vários rodovias ou até mesmo sistemas urbanos sem que o motorista interfira ou sem que ele precise colocar a mão no volante, a não ser que o carro peça. O nível 4 já é um nível muito distante do nível 3, por exemplo, porque o carro já lê praticamente tudo ao seu redor, tem vários tipos de sistemas de redundância no carro, caso um sistema caia, o outro funcione. Então o nível 4 é bem mais complexo e a gente está bem longe disso. E o nível 5, que é o tão sonhado nível aí de todas as montadoras, é quando o carro ele é 100% autônomo, ou seja, nem volante esse carro tem. É quando você, por exemplo, no futuro chamar o carro por via aplicativo, o carro chega, você entra dentro dele, ele te leva para algum ponto sem interferência nenhuma humana, o carro é 100% autônomo.
Os especialistas falam que para a gente chegar no nível 5, né, do carro autônomo, a gente vai precisar de uns anos, ou seja, eles estão colocando como 2040 para a gente ter nível 5 rodando nas nossas ruas. Isso está colocando 20 anos para frente, 19 anos para frente, né? Agora, o nível 3, a gente está falando de 2 anos, nível 4 de 5 a 7 anos, e aí o nível 5, que são todos os carros autônomos, para 2040. Como diversas tecnologias já existem no nosso mundo e precisam ser testadas, como por exemplo as tecnologias aéreas, né, de aeronaves, a de carro também vai precisar passar por esse mesmo processo e o principal que é de regulamentação. A gente sabe que alguns carros hoje são nível 2 por conta de regulamentação. Por isso, vai ser importante amadurecer a parte de regulamentação dos carros autônomos e as tecnologias também vão ter que melhorar, principalmente para detectar qualquer tipo de objeto, ser humano ou tipo diferente de situação que possa vir a acontecer. Vamos colocar um caso aqui, por exemplo, de uma pessoa atravessando uma rua que não seja a faixa de pedestre, por exemplo. Pode vir a acontecer algum tipo de acidente e aí de quem vai ser a culpa, né? Então a gente vai ter um ponto fundamental, que é a parte de regulamentação. O segundo ponto é desenvolvimento de tecnologia e o terceiro ponto são situações adversas, né? Por exemplo, as seguradoras ainda se perguntam, bem, se a gente tem um seguro de um carro que é controlado por uma tecnologia, porém precisa de processamento de dados, que aí tem uma operadora envolvida, e precisa de uma infraestrutura da cidade, caso venha a ocorrer algum tipo de acidente, de quem vai ser a culpa? Do sistema, da leitura de dados ou da infraestrutura da cidade? Bem, esse ponto é um dos principais para que a regulamentação e os carros que já estão prontos para ser nível 3 fiquem travados. Por isso é que as montadoras, ao invés de virarem montadoras, vão ser empresas de mobilidade, porque tem uma pesquisa muito grande, foi feita pela Allianz Partners, dizendo que as pessoas no futuro não terão CNH, né? As pessoas simplesmente vão pedir o carro ali pelo aplicativo, vão utilizar carros autônomos, vão se locomover de forma mais prática, fácil, por isso as empresas agora estão se preocupando não somente em fazer montagem de carros para as pessoas utilizarem, mas sim serem empresas de mobilidade. Inclusive, para a gente chegar no nível 5, como eu comentei anteriormente, vai precisar de uma grande alteração na legislação que começa ali provavelmente pela China e Estados Unidos. Bem, como eu falei aqui anteriormente, acho que vocês também estão esperando por este pronunciamento, é que a Tesla, por regulamentação, ela é nível 2. O próprio Elon Musk já falou que ele está pronto para o nível 4, inclusive vai lançar o próprio Tesla este ano ainda para nível 5, porém vai precisar de muito amadurecimento de tecnologia, regulamentação para que esses carros possam rodar na rua, né? Inclusive eu trouxe aqui 2 pontos importantes perante ao que a gente já falou aqui durante o vídeo. Primeiro é que a companhia teve ali uma morte, inclusive de um engenheiro, por conta de uma falha, né, do sistema autopilot do carro e a empresa teve que responder por isso. Outro ponto, no Arizona, uma mulher foi atropelada com 49 anos, né, por conta dela estar atravessando a rua não de forma correta pela faixa de pedestre. Então o carro não reconheceu que tinha ali um objeto ou uma pessoa atravessando e acabou atropelando essa pessoa. Felizmente ela tá tudo bem, porém teve esse acontecimento. Então já são 2 acontecimentos, né? Por isso as empresas ainda estão comedidas ainda para lançar o nível 3, porém o Elon Musk tão bem adiantado já está falando que esse ano ainda de 2021 ele vai lançar o nível 5 da Tesla. Bem, o cenário é muito provável que as empresas venham lançar os seus carros também para esse tipo de nível autônomo. E a gente tem ali a própria Volvo com seu XC90 sempre atualizando e trazendo sempre novas tecnologias para que os carros possam cada vez mais estar próximos ali do nível 3, com a vertente para o nível 4, e a BMW com o modelo iNext também está bem enviesada para esse tipo de carros autônomos. E aí, galera? Ficou sabendo um pouquinho mais do como funciona, né, esse mundo de carros autônomos? É muito importante a gente entender os níveis e saber que hoje a gente está no nível 2 ainda, né? Apesar de termos muitos carros desenvolvidos, inclusive o próprio Tesla, né, a gente ainda está em nível 2. Para passar para nível 3, a gente já precisa de legislação, o que é bastante complicado. Bem, se você gostou, dá o like no vídeo, compartilha, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também se inscreva no canal UsadosBR e nos siga também em nossas redes sociais, segue o Razia também. @LuizRazia. Eu fico por aqui, mas antes, deixa seu comentário aqui, você curtiu, gostou, qual é o próximo vídeo que você quer saber, qual é a curiosidade que você tem vontade aí de saber, a gente destrincha e coloca um vídeo aqui pra você. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!